Fala pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jornada na História. E nesse vídeo de sexta-feira estaremos fazendo uma análise de uma obra bem interessante que já foi tema aqui no canal. E senhoras e senhores, hoje estaremos fazendo a análise de Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas, uma excelente obra que eu sei que você já viu vídeo aqui no canal onde explico um pouco mais sobre os Três Mosqueteiros. Eu vou deixar aqui no card para que você possa estar assistindo. E hoje vamos estar fazendo um pouco da leitura desse livro, explicando alguns pontos interessantes. Claro que, se você já viu o vídeo anterior, você pode dizer, não vai ser de tão interessante esse vídeo. Não te garanto que vai ser. Vamos lá? Bom, aqui logo no início tem um ponto bem interessante sobre o diálogo que é colocado. Vamos lá. Os três presentes do Senhor D'Artagnan, pai. Explicando alguns pontos interessantes aqui, para você que não sabe, você que não viu o vídeo dos Três Mosqueteiros, D'Artagnan, ele é um personagem bem de destaque na obra, e ele vai aparecer logo em seguida, pelo fato de que podemos dizer que D'Artagnan, as suas ações vão estar bem presentes no livro, e ele vai ter um papel de destaque muito grande na obra, não menosprezando os outros três. Mas vamos ver. Na primeira segunda-feira do mês de abril de 1625, a aldeia de Meung, onde nasceu o autor do Romance da Rosa, parecia viver uma revolução tão explosiva como se os Huguenots tivessem irrompido para fazer uma segunda Rochelle. Muitos aldeões, vendo as mulheres fugirem para o lado da Rua Grande, ouvindo o choro das crianças na soleira das portas, corriam para vestir a couraça e reforçando seu aparato, um tanto duvidoso, com um mosquete ou uma partazana. Dirigiram-se à estalagem do Frank Menur, diante da qual se espremia, engrossando a cada minuto, um grupo compacto, ruidoso e picado pela curiosidade. Nessa época, as desordens eram comuns e não se passavam muitos dias sem que uma ou outra cidade registrasse em seus anais alguns acontecimentos desse gênero. Havia os senhores que guerreavam entre si, havia o rei que guerreava contra o cardeal, havia o espanhol que guerreava contra o rei. Além disso, afora essas guerras insurgindo ou públicas, secretas ou ostensivas, havia também os ladrões, os mendigos, os huguenotes, os lobos e os lacaios, que guerreavam contra todos os demais. Os burgueses continuavam a armar-se contra os ladrões, contra os lobos, contra os lacaios, muitas vezes contra os nobres e huguenotes, algumas vezes contra o rei, mas jamais contra o cardeal e o espanhol. Resultou então desse hábito adquirido na supracita primeira segunda-feira do mês de abril de 1625, os burgueses ouvindo barulho e não vendo nem o estandarte amarelo e vermelho, nem o séquito do Duque Richelieu, acorreram à estalagem do Frank Menur. Lá chegando, puderam todos ver e identificar a causa daquele rumor. Um rapaz, traçando seu retrato de uma penada. Imagine Dom Quixote aos 18 anos. Dom Quixote sem peitoral, sem loriga e sem perneira. Dom Quixote num gibão de lã, cuja tonalidade azul transformaram-se numa mistura indescritível de borra de vinho com azul celeste. O rosto comprido e moreno, a maçã do rosto saliente, sinal de esperteza, os músculos do maxilar super desenvolvidos, indício infalível pelo qual reconhecemos o gascão mesmo sem boina, e o moço usava uma boina enfeitada com uma espécie de penacho, olhar franco e inteligente, um nariz adunco, mas finamente desenhado, alto demais para um adolescente, baixo demais para um homem feito, e a quem um olho de pouco treino teria tomado pelo filho de um fazendeiro em viagem, exceto pela longa espada que, pendurada num boldre de pele, batia nas panturrilhas de seu proprietário, enquanto ele estava a pé, e no pelo arrepiado de sua montaria quando estava a cavalo. Pois o nosso mancebo possuía uma montaria, e essa montaria era de tal forma notável que logo foi notável. Era um pangaré de Biar, com 12 ou 14 anos de idade, amarelado, sem crinas no rabo, mas não sem gabarros nas patas, e que apesar de marchar com a cabeça mais baixa que os joelhos, e o que tornava inútil o uso do cabresto, ainda fazia regularmente seus 40 km diários. Infelizmente, as qualidades do animal ficavam tão bem escondidas sob seu pelo estranho e aspecto incongruente, que numa época repleta de peritos em cavalos, a aparição do supracitado pangaré em Meung, onde entrara fazia uns 15 minutos pela porta de Belgiens,
gerou um sentimento de menosprezo que recaía também sobre seu cavaleiro. E esse sentimento havia sido de tal forma penoso para o jovem D'Artagnan. Assim se chamava o Dom Quixote, outro Rocinante, e que ele até desistira de simular o aspecto ridículo que lhe conferia, por melhor cavaleiro que fosse, uma cavalgadora daquela, da mesma forma, com um grande suspiro, aceitara aquele presente do senhor D'Artagnan pai. O jovem não ignorava que semelhante animal valia pelo menos 20 libras. Em verdade seja dita, as palavras que acompanharam o presente não tinham preço. Meu filho, disse o fidalgo Gascão, naquele puro sotaque de Bearn, do qual Henrique IV nunca conseguira se livrar. Esse cavalo nasceu na casa de seu pai, já se vão quase 13 anos, e aqui permaneceu desde essa época, o que obriga a amá-lo. Não o venda, nunca. Deixe-o morrer tranquilo e honradamente de velhice, e se for levá-lo para a batalha, trate-o como trataria um velho criado. Na corte, continuou o Sr. D'Artagnan pai, se porventura tiver a honra de lá se apresentar, honra a qual, em todo caso, sua velha nobreza o habita, defenda dignamente o seu nome de fidalgo, dignamente sustentado por seus ancestrais há mais de 500 anos. Por você e pelos seus carizeiros, parentes e amigos, não tolerem nada a não ser do senhor cardeal e do rei. E com bravura, preste atenção e com bravura apenas que um fidalgo abre caminho nos dias de hoje. Aquele que vacila um segundo, talvez, esteja deixando escapar o anzol que justamente durante aquele segundo a fortuna lhe estendia. Você é jovem e deve ser um bravo por duas razões. A primeira é por ser gascão e a segunda por ser meu filho. Não se furte as oportunidades e procure as aventuras. Ensinei-lhe o manejo da espada. Você tem um jarrete de ferro, um punho de aço. Bata-se por qualquer motivo, ainda mais que os duelos estão proibidos, havendo por conseguinte 2 vezes mais coragem em se bater. Não tenho para lhe dar, meu filho, 15 escudos, meu cavalo e só os conselhos que acaba de ouvir. A isto, sua mãe acrescentará a receita de certa pomada que ela recebeu de uma cigana, cuja virtude milagrosa pode curar qualquer ferida que não seja do coração. Faça bom uso de tudo. Viva alegremente por muito tempo. Tem apenas mais uma palavra a acrescentar, e é um exemplo que lhe ofereço, não meu, considerando que nunca estive na corte, só participei das guerras de religião como voluntário. Refiro-me ao senhor Treville, que foi meu vizinho no passado e teve a honra de, ainda criança, brincar com nosso rei Luís XIII. Que Deus o guarde. Às vezes, as suas brincadeiras degeneravam em confronto, e nesses confrontos nem sempre o rei era o mais forte. Os golpes que recebeu só fizeram aumentar sua estima e amizade pelo senhor de Treville. Mais tarde, o senhor de Treville bateu-se com outros em sua primeira viagem a Paris, 5 vezes depois da morte do finado rei, e até a maioridade do jovem, sem contar as guerras e os cercos 7 vezes, e desde a maioridade real até hoje, 100 vezes, quem sabe. Assim, apesar dos éditos, das ordenanças e dos decretos, ei-lo capitão dos mosqueteiros, isto é, chefe de uma legião de Césares, que contam com grande apreço do rei e que o cardeal teme, ele que não teme muita coisa, como todos sabem. Além disso, o senhor Treville ganha 10.000 escudos, logo é um poderoso grão-senhor. Começou igual a você. Procure-o com esta carta, espelhe-se nele, a fim de agir como ele. Nesse ponto, senhor D'Artagnan, pai, afivelou em seu filho sua própria espada, beijou-o carinhosamente nas 2 faces e deu-lhe a sua bênção. Deu-lhe a bênção. Um ponto interessante... ficou curioso, né? Você vai ter que ler. Um ponto interessante é o seguinte. Nós podemos notar que um dos primeiros personagens apresentados é o próprio D'Artagnan, uma descrição clara de quem ele era e o que ele parecia. Nós temos até mesmo uma citação de Dom Quixote de La Mancha, um outro personagem literário bem conhecido. Só que o pai, é interessante isso, que o pai ele traz uma série de conselhos para D'Artagnan, alguém jovem que iria começar a vida. Ou seja, podemos dizer que um dos heróis dessa história, ele não começa à toa, como diversos protagonistas que nós vemos. Nós temos ele, dentro de uma estalagem, recebendo a bênção de seu pai e conselhos para a vida que iria começar. Mas o que será que espera D'Artagnan? Como será que ele irá encontrar Athos, Porthos e Aramis? Qual será as empreitadas que o cardeal Chantellier vai propor para tentar parar o rei? E qual será a ação dos mosqueteiros em relação a isso? Bom, para você saber de tudo isso,
leia a obra Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas e embarque na aventura que aguarda neste livro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo de análise, eu sei que foi um vídeo rápido, mas bem detalhista no seguinte, a conhecer o personagem D'Artagnan, ok? E como ele vai se tornar o D'Artagnan que nós conhecemos no conseguinte de até mesmo entender o lema dos mosqueteiros. Um por todos e todos por um, ok? E bom pessoal, não esquece de deixar o like que é bem importante aqui pro canal, ok? Já até ia pedir a vocês isso. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você vai achar conteúdo de qualidade, que vai ajudar você a compreender melhor a história, e ainda vai fazer você embarcar por uma viagem incrível pelo passado, exatamente, ok? Não esquece de deixar o like, galera, é bem importante. Maravilha? Outra coisa, pessoal, nos segue nas nossas redes sociais, lá você também encontra conteúdo de qualidade, lá tem postagens únicas, vídeos no IGTV e análise desses livros, exatamente, vai perder essa oportunidade. E outra coisa, lá você consegue conversar comigo, quer bater um papo sobre a história, conhecer melhor alguns fatos, quer pedir conselho, alguma movimentação em relação a como estudar história, até para concursos, vai lá, pode chamar que eu tô aí para ajudar. Maravilha? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Você tem uma excelente sexta-feira. Aproveite bastante o final de semana para descansar e também foque nos seus sonhos. Show? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!